Uns enaltecendo Putin, pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus, o cara é um ditador. Uns enaltecendo Zelensky, outros OTAN. Não tem santo nessa história, só tem as vítimas, que é o povo da Ucrânia. O presidente Zelensky não presta, e é por isso que a imprensa o pinta de herói. Aqui ela tá falando que voltou da França, que voltou para a França da Ucrânia 4 dias atrás. Ninguém acreditou que haveria uma guerra. Mas muitos rumores estavam levando as pessoas a sair do país. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A raiz desse conflito já estava começando desde 2014. E pelo menos 2.000 ucranianos estão morando no dia a dia em condições terríveis. Isso antes da guerra começar. Ela está descrevendo a vida dos ucranianos que já estava em condição terrível por causa desse presidente. As contas do aquecimento deste ano estavam maiores que anterior, porque lá é um país muito frio, você tem que pagar a conta de aquecimento, que é o gás. As contas estavam mais altas da história. Os salários estão muito baixos. Consegue me escutar? Sim, conseguimos. As pessoas aqui gastam metade dos seus salários mensais com custos de aquecimento. Isso antes da guerra, tá? Nas mãos deste presidente. A vida é realmente difícil aqui. Eu estava aqui pensando, por que nós deveríamos defender um presidente marionete e o governo? Aqui ela chama, por que nós deveríamos defender esse presidente marionete e governo? Aqui ela fala, estou falando do presidente que nós temos agora. Estou falando desse presidente de agora, o Zelensky. Não o que o Putin está planejando instalar no país, porque é o que o Putin quer, colocar um presidente dele na Ucrânia. Você está dizendo... Agora as pessoas na internet estão dizendo... Os ucranianos estão em uma posição difícil. Isso é verdade, realmente. O governo está mudando sem parar. A economia está afundando, a corrupção está em todos os lugares. Aí o cara lá pergunta da imprensa, ela tá falando do Zelensky? Aí ele pergunta para ela, você tá falando do Zelensky? É claro, quem mais? Ela responde. Então você está dizendo que um presidente democraticamente eleito é, na verdade, um líder marionete? Um fantoche, né? Um marionete. Aqui ela fala, sim, e de forma alguma ele é um líder democrático. Ele baniu 4 canais da oposição. Ele baniu 4 canais de televisão que eram da oposição. O presidente ucraniano Zelensky, que todo mundo fala que é o grande herói da democracia, baniu canais de televisão no seu país. 4 canais. E tem também jornalistas que misteriosamente desapareceram. Pessoas dizem que jornalistas na Rússia são constantemente assassinados, mas jornalistas na Ucrânia são assassinados também. Ela está falando do governo, do Zelensky. Muitos jornalistas foram assassinados nesses últimos poucos anos, sob o governo Zelensky. É complicado, apenas que ninguém fala sobre isso. Não faz diferença. E aí ela continua por mais 4 minutos falando que a população na Ucrânia não confia nessas eleições que colocaram Zelensky no poder, que o Zelensky é um político marionete, não é democrático. Como vocês viram, ela acabou de falar que o Zelensky
baniu 4 canais de televisão do seu país, que vários jornalistas na Ucrânia foram mortos nos últimos anos enquanto ele estava no governo, que a população rejeitava o Zelensky, mas que todos suspeitavam da eleição na Ucrânia.